Palavra do Senhor. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 36. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Glória a Deus. Se você não tiver a Bíblia, vai estar sendo colocado aqui no telão, para a glória do nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Não acharam, não, Mateus? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado, o que, igreja? Getsêmani. E disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, que com certeza é Tiago e João, né? Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Repita comigo, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Amém, queridos? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor mais uma vez. Nós lemos, Pai, a Tua palavra que eu tenho certeza que vai falar grandemente conosco nesta noite. Então que o Senhor continue abrindo aqui, Senhor, as mentes e os corações, para que sejam terras férteis nesta noite, para poder receber a Tua palavra. Que a Tua palavra não venha cair, meu Pai, nesta noite na beira do caminho, não venha cair, meu Pai, num terreno pedregoso, aonde não há água, onde não há terra suficiente para que venha germinar, brotar e também, meu Pai, no futuro dar frutos. Mas toda mente vazia, todo coração vazio, todo desanimado nesta noite, que seja nesse momento animado, que seja avivado pelo poder e a graça e a glória do Espírito Santo. Por isso, Deus, nós oramos ao Senhor e agradecemos e te pedimos, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. E você diz... Graças a Deus. Queridos, eu tenho certeza que esta passagem da palavra do Senhor, ela é muito conhecida no meio do povo de Deus. Quando Jesus se encontra então no Getsêmani, e no versículo de número 36 na verdade, diz assim, em seguida Jesus foi para um lugar sozinho, em seguida Jesus foi orar, em seguida Jesus foi para o Getsêmani. Mas por que em seguida? Por que a Bíblia está falando que foi em seguida? Porque antes disso, ele estava fazendo alguma coisa, que a gente vai ver daqui a pouco. E quando Jesus vai para o Getsêmani, como sempre, ele levou 3 amigos, Pedro, Tiago e João, que eram aqueles homens que era do tete a tete de Jesus, que era aqueles homens que caminhavam, que andavam com o Senhor Jesus. Então Jesus vai, sim, ele se retira, ele sai para poder orar, mas ele levou alguém com ele. Quem está me entendendo, diga amém. E a Bíblia diz, quando chega lá, Jesus ele dá uma orientação.
meus amigos, eu vou sair, eu vou um pouco mais retirado de vocês, que eu preciso falar com o papai. Eu preciso falar com Deus e eu vou orar. Mas vocês fiquem aqui e vigiem comigo. Olha só como é importante isso. E vigiem comigo. Jesus, ele não pediu, queridos, para que Pedro, Tiago e João orassem por ele, mas era para eles vigiarem ali, que ele iria orar. Jesus sai e vai orar. Quando volta pela primeira vez, encontra os 3 amigos dormindo. Jesus sai pela segunda vez, volta, encontra eles dormindo. A Bíblia diz que quando Jesus voltou pela terceira vez, encontrou ainda eles dormindo. Eu vejo algo aqui, querido, que Jesus ele foi para aquele lugar para fazer uma oração de enfrentamento. Jesus ele sabia a luta, ele sabia tudo que estava para poder acontecer, tanto que ele, antes de vir para cá, ele já estava instruindo os discípulos e falando para eles o que estava para poder acontecer. Mas quando Jesus ele se vê diante de tudo aquilo que já estava para acontecer, muito próximo de acontecer, querido, Jesus ele não fugiu, Jesus ele não correu, Jesus ele não, ele simplesmente ele foi orar. Sabe o que eu quero dizer com isso nessa noite, queridos? Muitas vezes o problema vai chegar, muitas vezes a luta vai chegar, muitas vezes o desafio vai chegar, e muitos de nós, quando a gente vê que vai chegar a luta, que vai chegar o problema, que vai chegar a dificuldade, muitas vezes a vontade que nós temos é de correr do problema, é de fugir do problema e deixar tudo para trás. Mas Jesus não fez assim, ele não agiu assim. Ele sabia que tinha um problema, mas ele foi falar com quem podia resolver. Quem está me entendendo, diga amém. Naquele momento Jesus não poderia resolver, mas ele foi falar com quem podia resolver. Então, quando você tem um problema, queridos, nós precisamos entender com quem nós vamos falar, para quem nós vamos falar. Não adianta muitas vezes você falar para o pai, para a mãe, para o filho, para todo mundo do seu trabalho, na escola, na rua, mas você não conversar e você não falar com quem pode resolver. Então, o primeiro passo de Jesus foi esse aí, né? Ele foi falar com quem podia resolver e ele fez uma oração ao Senhor. E quando Jesus ele foi orar, a Bíblia está dizendo que ele repetiu 3 vezes a mesma oração. Da mesma forma que ele orou a primeira vez, ele repetiu durante 3 vezes a mesma oração. Por que Jesus fez isso? Ele mesmo falando para os discípulos que ele estava o quê? Angustiado. Ele estava depressivo, ele estava deprimido, porque ele sabia tudo que ele iria passar. Então Jesus estava o quê? Trazendo para o nosso momento agora. Jesus estava com medo. Mas pastor, Jesus com medo? Mas depois você vai entender do que ele estava com medo. Então muitas vezes, você que está aqui, nós que estamos aqui, queridos, é normal nós sentirmos angustiados, é normal nós sentirmos medo. Agora, o que não é normal é nós queremos parar e nós queremos desistir de tudo. Nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar. E qual é a forma que nós vamos ser encorajados? De que forma que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, da graça de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus? Queridos, é orando. É por isso que muitas vezes fica até meio chato. A gente fica insistindo com vocês, para vocês estarem conosco aqui, às terças-feiras, orando. Mas tem um povo que tem ouvido aqui, e para a glória do nome de Jesus, numa igreja do tamanho como a nossa, nós estamos tendo uma média aqui de 25 a 30 pessoas orando toda terça-feira aqui. Você pode dizer amém? Amém. Então, quando você está na tua casa, talvez assistindo uma série, talvez vendo televisão, mas talvez trabalhando, talvez fazendo alguma coisa, existe um povo, existe alguém aqui neste lugar e nesta igreja orando pela tua casa e orando pela tua vida. Queridos, isso não vai mudar, eu creio que isso vai aumentar, porque eu disse para vocês, este ano, não que nós não estivéssemos, animados, mas este ano, pastora Márcia e eu, arregaçamos as mangas e voltamos para as nossas raízes. Voltamos, estamos trabalhando, estamos com sede de ver gente aqui, estamos com sede de ver batidos com o Espírito Santo, estamos com sede de ver pessoas curadas aqui nesse lugar.
E depende do quê? Da gente buscar, da gente orar, da gente crer, da gente fazer o quê? A nossa parte. Jesus era o Filho de Deus, mas mesmo ele, sendo Filho de Deus, quando ele se viu dentro de uma necessidade, depressivo, constrangido, desanimado talvez ali, o que ele fez? Ele foi buscar a Deus, ele foi orar. Mas Jesus não poderia orar no meio do povo que já estava ali? Não, ele disse que ele se retirou. É por isso que nós temos ensinado aqui, queridos, para você se retirar, para você vir aqui para a igreja, para você poder orar. Porque nós sabemos, nós entendemos a correria do dia a dia, é o celular, é o filho que chora, é um telefone que toca, é o carteiro que toca o interfone para você poder atender, e muitas vezes, como a pastora falou, uma hora passa tão rápido, a hora que o assunto está ficando bom com Deus, a hora que está gostoso o assunto com Deus, que Deus começa, sabe quando você sente ali a presença do Espírito Santo? Acabou o tempo de orar, você tem que ir embora para casa e voltar. Então por isso que nós temos ensinado, nós temos orientado, porque o próprio Jesus, ele já deixou a oração do Pai Nosso para a gente poder orar, mas nesse momento aqui, ele foi buscar, ele foi falar com quem poderia resolver, para ele. Então, o primeiro, ele orou para enfrentar o problema. O segundo, ele foi buscar a oração, ele foi falar com quem poderia resolver. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, você que vai me ver depois também aí, através do YouTube, queridos, quantas vezes nós tínhamos uma luta, um problema, uma dificuldade, e muitas vezes nós oramos ao Senhor. E quando a gente ora, a gente espera que Deus responda o quê? A nossa oração. A gente pede para que Deus ouça a nossa oração, só que a minha Bíblia está dizendo, e eu tenho certeza que a sua Bíblia também está dizendo a mesma coisa, que 3 vezes Jesus orou, e ele fez a mesma oração. Vamos entender o seguinte, por que será que a Bíblia está nos dizendo que Jesus, ele ora por 3 vezes exatamente igual? Sabe por quê, queridos? É para que a gente possa aprender, é para que nós possamos entender que muitas vezes nós temos um sonho, nós temos um projeto e nós temos um pedido para Deus. Entenda bem isso. A gente acorda de manhã, a gente faz uma oração pedindo alguma coisa. Quando é na hora do almoço, a gente viu que de repente ainda aquela bênção não aconteceu, a bênção não chegou, o que a gente faz? A gente muda a oração. Então são 2 orações no mesmo dia. Aí a terceira oração da tarde, Malaca, a terceira oração da tarde já é uma outra oração. Aí eu pergunto para você, qual oração que Deus vai responder? A primeira, a segunda ou a terceira? Você está com o mesmo problema, a mesma luta, a mesma dificuldade, mas com orações diferentes. Quem está me entendendo, diga amém. Então vamos aprender com Jesus. Ele orou 3 vezes a mesma coisa, o mesmo pedido. Só que Deus não respondeu a oração dele. Ele orou 3 vezes, pediu a mesma coisa, mas Deus não respondeu. Sabe por quê? Porque quando ele orava, ele dizia: Pai, que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Passa de mim esse cálice, mas se for o quê? A vontade do Senhor. Porque se for só a minha, que faça a tua vontade. E deixa eu dizer para você o seguinte, a vontade de Deus, ela é melhor. Repita comigo, a vontade de Deus, ela é melhor. E nós vamos ver isso, nós vamos entender o porquê que a vontade de Deus é melhor. Então, Jesus ora, Jesus busca, Jesus pede, Jesus suplica, mas diz: Senhor, mais que seja feito a sua vontade. E Deus fez na vida de Jesus a vontade de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você ora, quando você pede, quando você busca, e Deus faz a vontade dele, o que você faz? Você aceita? Ou fica chorando? Ou continua reclamando? Ou continua falando? Ou continua na cabeça de Deus? Queridos, porque deixa eu dizer algo para você. Não acontece só com você não, acontece comigo também. Às vezes eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu vou orar, eu vou falar com quem pode resolver. E eu sei que o nosso Deus pode resolver, e eu sei que Ele quer resolver. Mas muitas coisas que a gente pede e não recebe, a Bíblia nos ensina que a gente pede e não recebe por quê? Porque a gente pede mal. Porque a gente pede para o nosso próprio deleite. A gente pede realmente, talvez, para poder mostrar para o amigo ou para a amiga que Deus fez, que eu tenho, que eu consegui, que eu posso, que eu isso e com aquilo. Então Deus, querido, não tem compromisso com esse tipo de oração.
Ele não tem. E Ele é conhecedor de todas as coisas. Enquanto nós estamos olhando a nossa vida, né, numa linha reta, Deus está olhando por cima. Ele está, né? Você está aqui, Ele já consegue enxergar qual é a pedra de tropeço que está na tua frente. É por isso que muitas vezes, querido, Deus Ele não responde às nossas orações. Não é porque Deus é ruim. Não, Deus não é ruim. Ai, pastor, mas a vida já está tão difícil e Deus não vai responder as minhas orações. Querido, muitas vezes Ele, se der para você aquilo que você está pedindo, ao invés de melhorar, talvez melhore por meia hora, 15 minutos, 15 dias, um mês, um ano, mas depois a coisa vai ficar pior do que está hoje. Então Deus, sabendo disso, Deus Ele não libera essa bênção que você está pedindo. Mas não significa que você precisa parar. Não significa que você precisa desistir. Não significa que é para você. Não, de forma nenhuma. É você entender, quando você orar e você colocar diante de Deus: Pai, eu preciso de um pão agora para a noite, mas se não der, que seja feito, Senhor, a tua vontade. Talvez Deus não te dá um pão hoje, mas amanhã tem uma cesta de pão na porta da sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Porque o nosso Deus é Deus de bênção, o nosso Deus é Deus de multiplicação, né? Então, eu até marquei aqui, nós precisamos entender e muitas vezes aceitar. Nós precisamos aceitar aquilo que Deus tem liberado para mim e aquilo que Ele tem liberado, meu irmão, para você, né? E um outro quinto pensamento, né, que eu coloquei aqui, a Bíblia diz que Jesus estava o quê? Triste, angustiado, né? No caso hoje, trazendo para nosso tempo hoje aqui, depressão, né? E muitas vezes até com vontade. E não é o caso de Jesus aqui, eu creio que não, porque Ele estava lutando pela vida. Tem muitos de nós que muitas vezes, quando chega diante de uma situação, diante de uma dificuldade, além de depressão, insônia e muitos outros, o desejo de tirar a própria vida, o desejo de se matar. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então muitas vezes você que está aqui hoje, você está passando por uma luta muito grande. Você está passando por uma prova muito grande. Querido, Jesus passou também, mas Ele não desistiu. Ele buscou a solução em quem? No pastor Pedro? Não. Pastor Edson? Não. Ele buscou em Deus. Ele foi falar com quem podia resolver. Então o meu conselho para você nessa noite é para que você não pare, é para que você não desista, mas para que você busque socorro no lugar que você sabe que pode vir, e vir de balde. Vim de balde, queridos. Por que muitas vezes nós não recebemos? Porque pedimos mal. Estamos chegando hoje, queridos, muitas vezes a gente tem visto aí na igreja, e também fora da igreja, em outras igrejas, em outras denominações, irmãos e irmãs desanimados, queridos. Não crendo mais, não confiando mais, não acreditando mais. Não façam isso, não caminhe para esse lugar. Não vá para esse lugar, confie, acredite, creia, porque o nosso Deus, Ele pode fazer, e eu creio que Ele vai fazer. Mas continue orando, continue pedindo. Se você tem um sonho, tem um projeto, Jesus, Ele tinha uma necessidade, e Ele continuou orando e pedindo pela mesma necessidade. Pela mesma necessidade. Conversando com um pastor há um tempo atrás, ele me disse que ele tem um caderno de oração na casa dele. Ele vai orando e vai marcando os pedidos ali e vai anotando para saber quais são os pedidos de oração que Deus já respondeu na vida dele. No momento eu achei ele até meio, falei, cara, esse cara é meio doido, né? Mas depois eu parei, analisei um pouquinho, até que não está tão errado não. Porque a gente pede algo hoje, quando é amanhã nós esquecemos. Quantas pessoas que estão aqui nesta noite? Quantas pessoas que estão aqui nessa noite? Que você pediu para Deus lá atrás, você não se lembrava mais, e Deus está realizando na sua vida hoje. Você esquece, eu esqueço, mas Deus não esquece. Quem está me entendendo, diga amém. Então continue orando, continue pedindo, continue planejando, mas quando chegar a luta, quando chegar a dor, quando chegar, né, a depressão, quando chegar aí, muitas vezes o desejo de tirar até a própria vida, porque você olha para a situação e acha que não vai dar, que não vai conseguir, que não vai chegar. Ei, Deus é contigo. Ele sabe de todas as coisas. Ele vai te levar sim para o caminho da bênção, para o caminho da graça e para o caminho da vitória. Mas nós precisamos entender que Deus realmente não poderia atender o pedido de Jesus naquele dia,
ou naquela tarde, naquela noite. Deus não poderia responder, Deus não poderia atender. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele precisava morrer, como a pastora disse aqui hoje. Jesus era a semente. Amém, queridos? Ele era a semente, precisava cair na terra, germinar, brotar, ou brotar e germinar, para que eu e você estivesse hoje aqui. Então, queridos, Jesus pediu para Deus para que não morresse. Deus fez algo ainda maior na vida do nosso Senhor. Ele esteve morto por 3 dias, mas a Bíblia diz que no 3º dia ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, diante desta mesa de ceia tão farta. Porque isso aqui é um memorial. Façam isso em memória de mim. E quando eu fui estudar um pouquinho sobre memorial, né? Tem vários memoriais aí no Brasil, né? Quando a gente vai, muitas vezes, num Campo Santo, quem sabe o que é Campo Santo aí, diga amém. Cemitério, queridos. A gente vai ver lá alguns memoriais, lá, umas fotos, umas pedras, umas lápides tão bonitas, aquilo a gente chama de memorial, que é para lembrar da pessoa, né? Há tempos atrás morreu aí um camarada muito famoso, Pelé. Quem já ouviu falar do Pelé? Eu não entrei para ver, mas pelo comentário que eu vi aí, diz que é um memorial muito grande. Além de ser o túmulo dele lá, ainda tem várias fotos, você consegue andar lá dentro e ver. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Muitas vezes nós, seres humanos, homens e mulheres de Deus, a gente curte tanta coisa na internet, aí no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais tem aí. A gente segue tanta gente. A gente faz essa questão de estar seguindo um memorial de alguém, mas muitas vezes, eu e você, homens e mulheres de Deus, aquele que nós precisamos realmente ter como nosso memorial, a gente não tem feito isso da maneira que nós precisamos fazer. Jesus Cristo, ele está voltando. Esteve aqui pela primeira vez, morreu, esteve morto por 3 dias, ressuscitou, e ele está voltando, porque a Bíblia diz que em breve ele voltará. Ele já esteve lá no Getsêmani, passou por lá, prenderam ele, bateram nele, crucificaram ele, mas a morte não pôde detê-lo. Eu quero dizer para você o seguinte, que ninguém pode deter o nosso Senhor. Ninguém pode parar Jesus Cristo. Ninguém pode parar o nosso Deus. Ninguém pode barrar o nosso Deus. E mais uma vez dizendo, de repente, eu faço uma imagem com as minhas próprias mãos. Está escrito Deus aqui, não está? Mas isso foi feito por mãos do quê? De homens, não é? E muitas vezes nós adoramos tanto isso. Muitas vezes nós cultuamos tanto isso. Muitas vezes tem gente que chega aqui e vai dobrar o joelho e vai se reverenciar diante desse nome. E não está errado. Mas muitas vezes, querido, nós temos honrado ao nosso Deus somente com a boca. Da boca para fora. Mas nós não temos honrado ao Senhor da maneira que Ele precisa ser honrado. Nada que eu fizer, nada que você fizer, vai gerar salvação em nós. Ou para nós, porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Mas é pela graça, mas com entendimento. É pela graça, mas obedecendo. É pela graça, mas entendendo que o sacrifício do Senhor Jesus foi um sacrifício perfeito que Ele fez. E é por isso que nós estamos aqui. E daqui a pouco nós vamos comer do pão e beber do cálice do Senhor. Para comemorar. Para comemorar. Olha só. Hoje é dia de festa. Não é dia de tristeza aqui. Para comemorar, sim, a morte, mas a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele passou, sim, queridos, né? Ele passou por angústia, ele passou por depressão, ele passou por desânimo, mas ele venceu tudo isso. E eu gostaria muito que você entendesse isso nessa noite, que você não parasse, que você não desanimasse, que você não desistisse, mas que você continuasse.
continuasse. A palavra Getsemane significa prensa de prensar uvas ou prensa de azeite. Amém, queridos? Então, Getsemane é um lugar realmente de provação. É um lugar que você é amassado ali, você é provado. Então, entenda o seguinte, no Getsemane, no lugar de ser testado, no lugar de ser provado, no lugar de provação, no lugar de luta, Jesus venceu, porque ele aceitou aquilo que o nosso Deus determinou para ele. Então, no jardim do Getsemane, Jesus conseguiu vencer toda a luta, toda a prova e toda a peleja. Mas, queridos, no jardim do Éden, 2 jardins, jardim do Éden e jardim do Getsemane. No jardim do Éden, Éden lugar de coisas boas, Éden lugar de delícias, aquele brincalhão do Adão que ele fez, perdeu, desobedeceu, não fez aquilo que precisava ter feito. E não estou aqui acusando Adão não, viu, querido? Não estou não. Porque talvez se eu e você estivéssemos lá, a gente teria feito pior. Tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois ainda tinha cortado o pé. Quem está me entendendo, diga amém. Eu comi, quer saber? Para não deixar ninguém comer agora. Eu vou cortar o pé para... E é assim, queridos. Então, muitas vezes, o que eu entendo com isso? Muitas vezes, quando nós estamos no bem bom, nós não valorizamos. Quando está tudo bem conosco, nós não conseguimos olhar para Deus e enxergar Deus. Quando está tudo bem, é você que fez. Mas quando começa a dar errado, aí é Deus. Deus, olha, poxa vida, o Senhor precisa me ajudar. Mas quando está tudo bem, por que você não glorifica? Quando está tudo bem, por que você não agradece? Quando está tudo bem, porque você não dobra o teu joelho e fala, Senhor, eu estou aqui dobrando o joelho, meu Pai, para poder agradecer o Senhor, mas olha, continua assim, porque está muito bom. Quando está tudo bem, queridos, muitas vezes nós não temos tempo para Deus, ou nós não reservamos tempo para Deus, mas quando a casa começa a cair, quando a casa começa a ruir, é uma choradeira na cabeça de Deus, que Ele não aguenta mais, talvez, nos ouvir. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Queridos, 2025 está aí. Os primeiros meses do ano, estamos no 3º mês do ano aí. E tem gente que já está desanimado de novo. Tem gente que quer parar de novo. Tem gente que já não sabe o que faz de novo. Faça como Jesus fez, faça a mesma oração. Peça a mesma coisa. Pastor, mas eu pelo meu marido nem vou orar mais porque não tem mais jeito. Pelo meu filho eu não oro mais porque eu já perdi as esperanças. Pela minha filha então, era da igreja, saiu da igreja, não volta mais. Eu digo para você, vai voltar o marido, vai voltar o filho, vai voltar a filha e vai voltar todo mundo em nome de Jesus. Vai voltar, querido, vai voltar. Sabe por quê? Porque não tem para onde ir, não tem outro lugar, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, o lugar é aqui. Ou em outra igreja, não estou falando que aqui é o lugar perfeito, não. Mas estou dizendo que é aos pés do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele prostrou com o rosto em terra, porque ele tinha uma necessidade. Ele tinha uma necessidade. Então vem o brincalhão do Adão, no lugar de delícia, tudo tranquilo, e falou para ele, rapaz, dessa árvore aqui você não come, mas de todas as outras você pode, rapaz. Pode comer, fica à vontade, mas dessa daqui não. Porque o dia que comer vai dar ruim. Será que por isso que existe aquele ditado humano que a galinha do vizinho é sempre mais gorda? Né? Que as coisas do outro é sempre melhor? Não, meu querido, não é. Isso é ditado do inferno. Aquilo que Deus te deu, aquilo que é seu, que é melhor. Porque está com você para você usufruir, para você pegar, para você fazer, para você usar. Mas tem tantas pessoas que têm tantas bênçãos, são tão abençoados, não pegam aquilo que Deus já te deu, e muitas vezes querem olhar aquilo que é do outro, aquilo que é do outro é do outro, e aquilo que é seu. E Deus pode te dar muito mais, talvez Deus não está dando, sabe por quê? Porque você não está usando, você não está usufruindo daquilo que Ele já te deu.
Eu já dei tantas coisas para o pastor Pedro. Mas ele não está usando, não está usando. Não, então vou liberar para outro lá, até ele entender que aquilo que eu dei para ele é para ele usar, é para ele usufruir. Eu quero até contar um testemunho aqui. Bem rapidinho, nós vamos partir para o final já, para a gente poder ministrar a nossa ceia. A gente lavava o nosso carro aí num lugar, aí trocamos de lavador. Estamos lavando no outro lugar agora. E 2 vezes, né, pastor Pedro? 2 vezes mandamos o nosso carro lá para lavar. E aí o dono do lavador falou: pastor, ó, tá pago a lavada do seu carro. Já passou alguém aqui e pagou. Falei, meu Deus do céu. Primeira vez até que eu falei, opa. Segunda vez de novo, falei, gente. Aí eu mandei um zap, né, pro irmão. Falei, irmão, rapaz, eu tô ficando chateado com isso, porque, né, fica chato, né? Eu não sei se realmente tem alguém pagando ou se é ele que tá, né, assim. Aí aquele moço ali, pastor Pedro, me disse algo que eu entendi. Ele me disse: pastor Pedro, pai, nós precisamos aprender uma coisa. Eu falei, o quê? Nós precisamos aprender a dar, mas também precisamos aprender a receber. Quem está me entendendo, diga amém. Porque muitas vezes a gente quer fazer tanto, e quando chega na hora da gente receber daquilo que Deus está fazendo, a gente quer, não, mas poxa vida e tal, quer. Então, se você está recebendo alguma coisa, e você sabe que é de Deus, e você tem certeza que é de Deus, receba aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Então, aqui no versículo 36 do capítulo 26 de Mateus, versículo 36, está escrito assim, ó: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos. Mas o que eu quero que você preste atenção agora é nestas 2 palavrinhas, em seguida. Se está escrito aqui em seguida, porque antes disso, Jesus ele estava já falando e fazendo alguma coisa. Antes disso, Jesus estava orientando Pedro. Pedro, olha, cuidado porque dentro de pouco tempo ou dentro de poucas horas eu vou ser para vocês uma pedra de tropeço. Eu vou ser preso, né? O pastor vai ser preso e as ovelhas vão se dispersar. Você conhece a história? E vira Pedro para Jesus e diz: Senhor, todos podem dispersar. Todos podem ir embora, mas eu não vou. Eu vou ficar do teu lado. Mesmo que o Senhor morra, eu vou estar junto com você. Você conhece essa história? Diga amém. E nós sabemos, queridos, muito bem o que aconteceu. Nós sabemos muito bem o que aconteceu. No final de tudo, Pedro deu linha, fugiu junto com todo mundo. Mas por que Pedro fugiu, querido? Jesus, quando ele sentiu medo, ele foi, dobrou os joelhos e foi fazer o quê? Orar. Jesus chama Pedro: vem comigo, meu amigo, e mais 2, Tiago e João. Eu vou ali e vocês fiquem aqui vigiando comigo. Mas não precisa orar por mim, mas orem por vocês, vigiem por vocês, para que a fé de vocês seja o quê? Aumentada. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, eles dormiam. E quando chegou o momento da prova, quando chegou o momento da luta, quando chegou o momento da dificuldade, o que eles fizeram? Fugiram. A minha oração, a minha orientação, tanto para vocês como para mim, aqui nesta noite, é que nós voltemos a orar, queridos. Voltem a orar, voltem a se consagrar, voltem a buscar, porque a oração ainda faz a diferença nessa terra. A oração é que muda muitas coisas na vida do crente. Porque no tempo de prova, no tempo de luta, se você não estiver com reserva nas suas lamparinas, se não tiver óleo de reserva, você não vai aguentar, você não vai conseguir. Estamos no começo do ano ainda, então ore, busque, se consagre, jejue. Entra na presença de Deus, clama com Ele. Veja qual é o teu sonho, qual é o teu projeto, ou qual é a sua necessidade, e coloque diante de Deus aquilo que você realmente precisa. Aquilo que você realmente precisa. E eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai te ajudar. Ele vai te responder.
Talvez não da maneira, no tempo, na hora que você quer ou na hora que você precisa, mas a oração que você fez, a oração que você faz, Deus, Ele não esquece. Eu me lembro de oração que eu fiz há 15, 20 anos atrás, na nossa conversão. Eu me lembro de uma oração que eu fiz. Porque a gente, quando se converte, você é cooperador, diácono, presbítero. Qual que é o desejo do nosso coração, pastor? Quando a gente se converte, o que a gente quer fazer? O que é, pastor Fábio? Pregar. A gente quer pregar. Rapaz, você quer ver um presbítero, você quer ver um... Não é isso, presbítero? Você quer ver um pastor, né? É pregar, você deixar ele pregar. Gente, eu orava para poder pregar e ninguém me chamava para pregar. Falei, meu Deus do céu. Eu acho que eu devo ser muito ruim mesmo, né, rapaz? Meu Deus do céu. Mas agora, queridos, para a glória do nome de Jesus, se eu for abusar um pouco, eu não venho aqui na igreja com vocês, eu só fico pregando para fora. Mas hoje eu consigo entender por que Deus não liberou, por que Deus não permitiu lá atrás no passado, porque eu não estava pronto. Se eu fosse pregar, eu ia falar bobeira, ia falar besteira, entendeu? Hoje não, temos ferramentas de estudo, temos tempo para estudar, para poder pegar a Bíblia, ler, né? Então Deus ele vai liberando e permitindo algumas coisas, mas que seja bênção para mim e bênção para vocês. Não é dentro daquilo que você quer e nem na hora que você quer. Faz 20 anos e Deus está respondendo agora uma oração que eu fiz lá atrás para poder, e estou testemunhando isso nessa noite, não é para dizer que sou bom, mas é para engrandecer e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo louvor, que toda honra, que toda glória seja dada somente a Ele, que é digno de receber louvor, honra e glória. Só quem entendeu, diga amém. Amém. E aplaudam bem forte o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E que você fique com esta palavra no seu coração. É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de se consagrar, mas é tempo também de receber aquilo que Deus tem para a minha vida e também para a sua vida. Se você tem, se Deus está te dando, você sabe que é de Deus, use, usufrua disso. Se puder, está sobrando, abençoe outras pessoas, porque não vai faltar, não vai fazer falta para você, porque o nosso Deus não é um Deus de miséria, nosso Deus é um Deus de bênção e é um Deus de multiplicação. Amém? O conjunto já pode se posicionar aqui em cima, nós vamos, já estar ministrando a ceia do Senhor nesta noite. Os pastores também já podem se posicionar para me ajudar aqui. E nós vamos ministrar a ceia do Senhor.